Olá, meus queridos amigos e amigas, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja no coração de cada um de nossos queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos dar continuidade no Evangelho de Mateus, capítulo 10, do verso 34 em diante. Nesta passagem, o nosso Divino Mestre Jesus vai nos confrontar com a sua palavra, mas são palavras que nos edifica, né? Que nos traz discernimento, que nos traz compreensão, como devemos, né, viver a nossa vida nesta terra, fazendo a vontade do nosso soberano Deus, nosso Pai amado. Porque isto é o que mais importa na nossa vida, é fazer aquilo que agrada aos olhos do nosso soberano Deus. Então vamos estar, né, fazendo a leitura neste trecho das Escrituras, né, e estar também meditando, né? Eu convido ao Senhor e à Senhora, né, a você jovem que está ouvindo esta mensagem, que quando eu fazer a leitura, vai acompanhando, meditando nas palavras do nosso Divino Mestre Jesus, porque assim iremos compreender a grandeza do que Jesus está nos mostrando. Porque quando estamos com o coração e a mente aberta a receber, né, a palavra, né, que não é minha, mas é de Jesus, porque a palavra é de Cristo, que está nas Escrituras, quando nós meditarmos, né, na palavra do Senhor, adquirimos entendimento e compreensão como devemos viver a nossa vida nesta terra para ter, né, uma vida que agrada aos olhos do Senhor. Aqui o nosso Divino Mestre diz o seguinte: não penseis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Vejamos nesta passagem do nosso Divino Mestre que ele disse que não veio trazer paz, mas espada. Mas sabemos que Jesus, ele é o príncipe da paz. Vamos entender por que Jesus usou essas palavras aqui. Porque eu vim por um homem em desacordo contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. Aqui vem a resposta do nosso Divino Mestre Jesus, no verso 37. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então vemos nesta passagem do nosso Divino Mestre que ele disse que aqueles que amam mais, né, o seu filho, o pai ama seu filho, a sua mãe ama seu filho, mais do que a ele, não é digno dele, né? E da mesma maneira, o filho que ama mais o pai ou a mãe do que a Cristo também não é digno dele. Aqui o nosso Senhor Jesus, ele nos traz uma lição, que ele é a prioridade na nossa vida. Devemos amá-lo, Jesus, de todo o nosso coração, mais do que qualquer coisa nesta vida. Por isso que Jesus usou essas palavras, para nos orientar, nos ensinar que ele é a prioridade na nossa vida. Devemos amá-lo de todo o nosso coração. E ele diz mais: eu que não toma a sua cruz e segue-me após mim, não é digno de mim. Então, aquele que não segue os conselhos do Senhor Jesus, né, e segue fielmente tudo quanto ele nos ensinou, que devemos viver uma vida consagrada a ele, também não é digno dele. Então, devemos obedecer, ser filhos obedientes, né? Obedecer a palavra do Senhor, tomar a sua cruz e seguir a Cristo, os passos do Mestre, porque assim será discípulos de Jesus.
E ele diz mais: o que encontrar a sua vida, perdê-la-á. E o que perder a sua vida, por minha causa, encontrá-la-á. Então, aquele que temer a sua própria vida, né, corre um grande risco, né, de se perder. Por quê? Porque somente tenhamos vida e vida eterna com Cristo Jesus. Porque Ele é o Filho do Altíssimo que veio para nos trazer a salvação e a libertação, né? Por isso devemos não temer a morte. Se preciso for, nós não devemos assim ter medo, né? E negar o nome do Senhor. Isso que ele está dizendo aqui, que aquele que é fiel e não nega o próprio nome de Cristo e não teme a morte, esse receberá de volta, porque tem vida com Cristo. E prosseguindo, né, vamos estar continuando aqui na palavra do nosso Divino Mestre. O que vós recebe a mim, me recebe. E o que me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, todos aqueles que recebem a Cristo, recebem o próprio Deus. É esta mensagem aqui que o nosso Divino Mestre está dizendo. Né? Aquele que recebe a Ele, recebe o próprio Deus, o próprio Pai Celestial. O que recebe um profeta em nome de um profeta, receberá recompensa de profeta. E o que recebe um homem justo, em nome de um homem justo, receberá recompensa de um homem justo. E todo o que der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, apenas em nome de um discípulo, em verdade eu vos digo, que de modo algum perderá a sua recompensa. Então, esta é a mensagem do nosso Senhor Jesus. Glórias ao nome santo do Senhor. Que todos nós, né, acatamos os conselhos do nosso amado Jesus e possamos refletir, meditar sobre esta passagem, né, e viver uma vida de conformidade com a vontade do nosso soberano Deus, nosso Pai, e buscando o reino de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, porque assim seremos filhos de Deus, obediente à sua palavra. Que todos tenham muita paz, saúde e uma vida feliz e bem-aventurada. Que a graça do nosso Deus esteja na vida de cada um de vossos queridos irmãos e irmãs. Glórias ao nome santo do Senhor. Aleluias.